boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Se você não me conhece ainda, me permita me apresentar. Eu sou o professor Adson Andrade, sou bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e Processo. Sou policial militar aqui da gloriosa Polícia Militar do Estado de Ceará. E hoje eu vou trazer para você um tema que cai muito em concurso público, desde sempre caiu e é sempre cobrado, sempre tem ali uma ou duas questões que cobrou direito penal, vai ter uma ou duas questões a respeito desses crimes que são os crimes contra a vida, certo? Nós vamos trabalhar hoje os crimes contra a vida. Nessa aula especificamente nós vamos trabalhar o crime de homicídio, tá? Nós vamos trabalhar o crime de homicídio, vamos trazer as principais nuances, vamos resolver algumas questões no final da aula para massificar o conhecimento e vamos trazer para você aquilo que o examinador pode tentar cobrar de você num eventual certame, tá bom? Então vem comigo sem muita conversa. Aqui está o meu arroba, né? O meu arroba prof.adsonandrade. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e segue esse professor, dá uma moralzinha. Vamos começar a falar do homicídio, tá? Especificamente de homicídio hoje, certo? O que a gente pode trazer num primeiro momento acerca do homicídio? Nós sabemos que a parte especial do Código Penal se inicia no crime de homicídio, né? O crime de homicídio ele inaugura a parte especial, a parte que traz os tipos penais do nosso Código Penal, certo? Não por menos porque o direito à vida ele é sim o direito mais caro, ele é o nosso bem jurídico mais caro e que merece sim a proteção do Estado, tá? De nada adianta o Estado garantir saúde, garantir lazer, garantir educação, moradia, se ele não garante a vida. Por óbvio, o homicídio, o bem jurídico vida, ele deve ter primazia no que tange às proteções de direito, né? Então nós já vimos um primeiro ponto, que o homicídio, o bem jurídico que o homicídio protege é a vida. Bem jurídico é a vida. É a vida. Certo? Nós temos que o homicídio ele foi o primeiro crime, né, de acordo ali com que a Bíblia, para quem é cristão e acredita na Bíblia, foi o primeiro crime cometido quando Caim matou Abel, certo? É o crime por excelência, por assim dizer, certo? Em todas as sociedades, desde o início, desde que o homem começou a se entender como sociedade, o crime de homicídio está presente, certo? Então, professor, o senhor está me dizendo que o crime de homicídio protege a vida. Certo, certo, ele protege a vida. E eu digo mais, ele não protege qualquer vida. Não é qualquer vida que o crime de homicídio vai tutelar, que o crime de homicídio vai proteger. Não, é apenas a vida humana. Olha que interessante. Vamos aqui, então o homicídio, professor, ele protege a vida humana, certo? Ele protege a vida humana, exato, exatamente isso. Quando nós falamos de cães, de gatos, de qualquer outro animal, nós vamos resolver isso na seara lá dos crimes ambientais, da 9.605, certo? Nós vamos resolver em outra seara, mas não no Código Penal. Não vai ser o crime de homicídio, certo? Vai ser outro tipo penal, mas homicídio não. Homicídio é apenas a vida humana. E eu vou além, não é qualquer vida humana. O que é isso, professor? Não é qualquer vida humana. É a vida humana, meu querido, ó, extrauterina. 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 Eu falo de vida humana fora do útero, porque a vida humana dentro do útero, dentro do ventre materno, a vida humana é protegida pelo crime de aborto. Certo? A vida humana é protegida pelo crime de aborto. Então, a partir do momento que se inicia o trabalho do parto, que a gente tem ali o parto ocorrendo, nós não falamos mais em aborto, nós falamos em homicídio, certo? Ah, professor, mas tem um crime de infanticídio? Tem, mas você há de convir comigo que o infanticídio ele é uma espécie de homicídio, certo? Ele, apesar de estar num tipo penal diverso, ele é um homicídio com alguns elementos especializantes. A mãe, o estado puerperal, durante o parto logo após, o próprio filho, certo? Ele é um homicídio com os elementos especializantes, mas via de regra, a vida humana extrauterina é protegida, é albergada pelo crime de homicídio, tá bom? Então, feitas essas considerações iniciais, né, vamos ler o tipo penal homicídio, que é um tipo penal bem simples, ó. O artigo 121, perdão, traz aqui no seu preceito primário matar alguém. Olha que simples. Olha que simples, matar alguém. Você já ouviu esse ditado que diz assim que para morrer basta estar vivo? Pronto,
houve vida humana extrauterina, eu posso ter o crime de homicídio, certo? Houve vida humana extrauterina, eu repito, eu posso ter crime de homicídio, ainda que essa vida não seja viável. Ainda que o agente, por ordem médica, vá morrer daqui a 3 minutos e de fato ele morra daqui a 3 minutos. Se você cerceia a vida dessa pessoa antes do prazo que estava estipulado, antes da morte natural, por assim dizer, você comete crime de homicídio. Certo? Eu não preciso de viabilidade de vida. Eu não preciso que a vida seja viável até o seu fim. Não, não. Basta que tenha vida humana. Basta que tenha vida humana. E aqui vem um detalhe. Nós sabemos que no crime de aborto existe uma decisão do STF que entende que o aborto de feto anencéfalo, escuta só, o aborto de feto anencéfalo não é crime, porque não tem viabilidade, a vida não é viável, certo? Isso não se aplica no homicídio. Ainda que não exista viabilidade de vida, você não pode cercear a vida de ninguém. Se cercear, estará incorrendo em crime de homicídio, tá bom? Então no preceito primário traz aqui, ó, matar alguém, esse é o preceito primário. Algumas provas, o ânimos do agente aqui, a intenção, eu vou colocar uma expressão aqui para você, no latim, animus necandi, que é nada mais, nada menos que a intenção de matar, é a vontade de matar, é o dolo de tirar a vida de alguém, é o animus necandi, certo? Então nós temos aqui o preceito primário, matar alguém, bem simples, e o preceito secundário é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, no caso do homicídio simples, certo? Nós temos, senhores, que o crime de homicídio é um crime material. Como assim, professor? Eu tenho um resultado exposto pela norma penal, que é matar alguém, e eu preciso que, de fato, esse resultado seja obtido para que o crime se consume. Como assim, professor? Se o agente A, com a intenção de matar o agente B, ó, deixa eu colocar aqui na câmera para ficar melhor. O agente A, com a intenção de matar o agente B, desfere golpes de faca no mesmo, sem, contudo, causar a morte do agente B. Eu tenho um homicídio consumado? Não, eu tenho um homicídio tentado, porque o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, certo? Eu preciso que efetivamente esse agente morra para que eu possa ter o crime de homicídio consumado, certo? Por isso disse que o crime de homicídio é um crime material, tá bom? Vamos aqui para frente. Ó, é um crime de dano. Ele exige sim o efetivo dano ao bem jurídico vida, certo? A ameaça, o simples fato de o bem jurídico ser exposto a perigo não vai caracterizar o crime de homicídio, certo? Eu preciso que efetivamente ocorra o dano à vida, tá bom? Ele é um crime comum. Professor, o que é um crime comum? Ele pode ser cometido, senhores, por qualquer pessoa, via de regra. Por que, professor, via de regra? Porque nós vamos ver, quando nós estivermos estudando ali as qualificadoras do crime de homicídio, algumas qualificadoras vão exigir qualidades específicas do sujeito ativo, que é quem pratica o crime, certo? Ela vai exigir algumas qualidades específicas. Aí, nesse caso, em algumas qualificadoras, o homicídio vai ser um crime próprio. Mas, via de regra, no modo geral, o homicídio é um crime comum, certo? Você não precisa de uma qualidade específica para praticar crime de homicídio, tampouco precisa de uma qualidade específica para ser vítima de homicídio. Como eu já disse anteriormente, você conhece esse ditado: para morrer, meu querido, basta estar vivo. Então, teve vida humana e teve alguém tentando tirar essa vida, nós temos aí provavelmente o crime de homicídio, tá bom? Vamos para frente, ó. É um crime de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. E eu vou acrescentar mais ainda, ele é um crime que pode ser cometido, ó, de forma livre. Forma livre. Ele é um crime de forma livre. Como assim, professor? O que é um crime de forma livre? Você percebe? O texto legal diz matar alguém. Apenas e tão somente matar alguém. Eu não preciso, o texto não diz, ó, matar alguém dessa forma, matar alguém dessa maneira, matar alguém com esses instrumentos. Não. A lei fala apenas matar alguém. Então eu posso praticar o crime de homicídio de qualquer forma, a pauladas, a facadas, a disparo de arma de fogo, com as próprias mãos, através de veneno, através da asfixia, certo? Com fogo, com água. Eu posso praticar o crime de homicídio de qualquer forma. Ele é um crime de forma livre. Tá bom, senhores? Fizemos aqui as considerações iniciais para te situar aonde você está
pisando agora, tá bom? Então vamos aqui, vamos à frente, vamos aqui ver o parágrafo primeiro. Nós temos uma causa de diminuição de pena, certo? Que a doutrina e a jurisprudência também, de um certo modo, convencionou chamar de homicídio privilegiado. Olha só, privilegiado, certo? Homicídio privilegiado. O que é esse privilégio que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar? Vamos lá, parágrafo 1º diz assim, ó. Se o agente comete o crime impelido por motivo de, ó, relevante valor social ou moral ou, peraí, deixa eu só marcar aqui, pronto, vamos lá, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Deixa eu marcar de outra cor. Professor, o senhor está arriscando de várias cores? Porque eu preciso te situar e trazer muitas informações, porque muitas questões de prova cobram acerca desse privilégio, tá? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3, tá? Já a gente vai falar aqui dessa redução, se o juiz pode de fato ou se ele deve, tá bom? Mas vamos lá. Nós vimos no parágrafo 1º que vai ter uma causa de diminuição de pena se o agente cometer o crime por motivo de relevante valor social ou moral, certo? Vamos aqui para o slide. Professor, o que é esse motivo de relevante valor social? Sempre que você vê falando de motivo de relevante valor social, você vai lembrar do coletivo. Você vai lembrar de sociedade. Social é sociedade, certo? Professor, me dá um exemplo desse crime cometido por motivo de relevante valor social. Eu vou te dizer, ó, você mora numa cidadezinha pequena do interior do estado do Ceará ou interior do seu estado aí onde você reside, certo? Você mora numa cidadezinha pequena e existe nessa localidade um cidadão que está estuprando todas as meninas de 14 anos da localidade. Ele está cometendo, de 13 anos, ele está cometendo ali estupro de vulnerável. Ele está estuprando várias meninas de 13 anos na localidade. Já estuprou mais de 10, já estuprou mais de 20. Você acaba descobrindo quem é esse agente, quem é esse cidadão. Você leva o caso para as autoridades não podem prender porque não existe prova, não existe materialidade, certo? Mas você sabe que ele está estuprando e ele de fato está estuprando. Aí o que você faz? Você vai lá e assassina esse cara, você vai lá e mata ele, você pratica homicídio contra ele, certo? Nessas hipóteses, senhores, você vai responder por homicídio, sim, mas esse homicídio vai ser privilegiado. Você vai ter uma causa de diminuição de pena em virtude do motivo de relevante valor social. Percebe que você fez um bem para a sociedade como um todo, você tirou a vida de alguém que estava flagelando, que estava machucando a sociedade, estuprando crianças, certo? Esse é o motivo de relevante valor social. Você beneficia o coletivo, você pensa no coletivo, na sociedade, certo? Por outro lado, né, no outro lado, na outra ponta dessa balança, dessa premissa, nós temos o motivo de relevante valor moral. No relevante valor moral, você não pensa mais na sociedade, você pensa no coletivo, você pensa no indivíduo. Você pensa no individual. Você não vai mais olhar para a coletividade, você vai olhar para você, certo? Imagine aí, óbvio que já, se Deus quiser, isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Imagine a seguinte situação que o agente A, vou utilizar até agente A para não falar você nem eu. O agente A chega em casa e pega um cidadão, ele chega em casa, não, melhor, ele chega em casa e vê a sua esposa lá no chão e ela diz, ó, o fulaninho da padaria, o fulano de tal, o agente B, me estuprou. Aí você vai lá, muito consternado, muito abalado pelaquela situação, vai lá e mata o agente B. Não podemos falar em legítima defesa porque não existe mais uma agressão injusta sendo praticada naquele momento, certo? Mas nós podemos falar em homicídio privilegiado, porque você vai receber, vai dar aso, essa situação vai dar causa a uma redução de pena por motivo de relevante valor moral, certo? Você matou o estuprador da sua esposa, da sua filha, certo? Então, nesse caso, vai receber sim uma causa de diminuição de pena. Nós vimos o que é relevante valor social, nós vimos o que é relevante valor moral, e agora, professor, e esse sob o domínio de violenta emoção?
Sobre o domínio de violenta emoção, senhores, é semelhante ao valor moral, certo? Só que é uma situação ali que a vítima vai dar uma provocada, certo? Essa provocação ela precisa ser direta, ela vai dar uma provocada, pode ser uma piscadela, pode ser um sorriso, certo? Olhando para você. Vamos imaginar a seguinte situação, o agente A chega em casa e tem lá várias viaturas de polícia, já está o aparelho policial instalado, e ele vê saindo da sua residência, ele olha para dentro da residência, vê a esposa e a filha no chão, mortas, e quando ele olha pro agente, ele vê que a polícia vem com alguém algemado e o cara olha para ele, dá um sorriso e dá uma piscadela, certo? Como se fosse provocando, percebe? Naquele momento o agente A vai ser tomado por uma violenta emoção, ele vai ser dominado, olha só, ele vai ser dominado por uma violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ou seja, a vítima o provocou. A vítima de que, professor? A vítima do homicídio, que ele vai matar alguém. A vítima do homicídio o provocou diretamente. E aquela provocação gerou nele uma emoção tão violenta que dominou os seus sentidos e ele acabou por matar essa pessoa, certo? Perceba que esse critério temporal, logo em seguida a injusta provocação da vítima, só se aplica ao domínio de violenta emoção, tá bom? O critério temporal, logo em seguida a injusta provocação da vítima, repito, só se aplica ao domínio de violenta emoção, não se aplica ao relevante valor social e nem ao relevante valor moral, certo? Vamos para frente. O juiz pode, esse pode que você vai entender como deve, tá? É um poder dever, na verdade. O juiz ele deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3, certo? É uma redução de pena de 1/6, ó, vou escrever aqui para você, 1/6 a 1/3, certo? Muito cuidado, senhores, eu peço uma atenção especial dos senhores com relação ao domínio. Algumas bancas trocam domínio por influência. Você que é meu aluno, que já teve aula de homicídio comigo, você sabe que eu sempre toco nesse ponto. Cuidado, porque a banca troca domínio por influência, tá? Muito cuidado para você não errar uma questão dessa, certo? Vamos para frente, falamos do homicídio privilegiado. Professor, o homicídio híbrido é crime hediondo? Professor, o que é homicídio híbrido? Senhores, vem comigo. Ó, nós falamos de privilégio, certo? Falamos motivo relevante valor social, falamos de relevante valor moral, falamos de domínio de violenta emoção. Todos esses institutos, o relevante valor social, o relevante valor moral e o domínio de violenta emoção, todos esses institutos são de natureza subjetiva. Eu vou escrever isso no slide para você, tá? O privilégio do parágrafo 1º, ele é de natureza, ó, natureza subjetiva. Certo? Ele é de natureza subjetiva, senhores. Professor, o que é o homicídio híbrido? Senhores, doutrinariamente, até a própria jurisprudência já tocou nesse assunto também, chama-se de homicídio híbrido o homicídio que é ao mesmo tempo, na mesma circunstância, privilegiado, porque tem uma dessas causas do privilégio do parágrafo 1º, e qualificado. O professor pode, porque, como eu disse para você, o privilégio ele é de ordem subjetiva, não foi? Se eu tenho o privilégio, que é de ordem subjetiva, e uma qualificadora de ordem objetiva, professor, o que é uma qualificadora de ordem objetiva? Nós vamos ver já, são as qualificadoras que versam sobre os meios e modos de execução do crime. Meios e modos de execução do crime, certo? Um exemplo é asfixia, tortura, emprego de veneno, certo? São qualificadoras que falam sobre os meios e modos de execução do crime. São qualificadoras de ordem objetiva, certo? Essas qualificadoras de ordem objetiva, elas são compatíveis com o privilégio que é de ordem subjetiva. Então, professor, você está me dizendo que existe a possibilidade do agente praticar um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Existe. Esse homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo dá-se o nome de homicídio híbrido, certo? Nós sabemos que lá pela Lei 8072, que é a lei dos crimes hediondos, o homicídio qualificado ele é crime hediondo, certo? Só que existe uma decisão do STF, certo? A jurisprudência é pacífica nesse sentido, em entender que o homicídio híbrido, senhores, quando o homicídio ele é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele não é crime hediondo, certo? Entendeu-se, a Suprema Corte entendeu que não existe uma compatibilidade lógica entre o privilégio no caso aí ele afastaria a hediondez do delito, tá bom? Então guarde isso.
o privilégio do parágrafo 1º é de ordem subjetiva, então ele é compatível com qualificadoras de ordem objetiva. Veja, naquele mesmo exemplo do pai que chega em casa e vê a sua esposa e a filha mortas, o cara tá indo para a viatura, o assassino está indo para a viatura, olha para o pai, dá uma risadinha, dá uma piscadela. Aí o pai tomado, dominado, né, sofre ali o domínio de violenta emoção, corre em direção a esse cara e o asfixia com as mãos. Ele pega as suas duas mãos, pega o pescoço do cara, a constrição ali do pescoço, da cervical, ele acaba matando o cara por asfixia. Veja, a asfixia é uma qualificadora do homicídio, sim ou não? Sim. Ele está dominado de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima? Tá? Sim. Então, é o exemplo mais claro que nós temos de um homicídio que vai ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Tranquilo? Tranquilo, senhores. Muito bom. E grave isso, que sempre que ele for qualificado e privilegiado, ele não vai ser crime hediondo, tá bom? Vamos aqui para frente. Vamos falar agora, propriamente dita, das qualificadoras do crime de homicídio, tá? São elencadas lá no parágrafo 2º do artigo 121, diz assim, ó, se o homicídio é cometido, aqui nós temos a primeira qualificadora, que é o chamado homicídio mercenário, mediante paga ou promessa de recompensa, é o chamado homicídio mercenário, certo? É o chamado homicídio mercenário. É quando alguém paga outrem para que esse pratique o crime de homicídio, tá bom? Nós teremos essa hipótese, o homicídio qualificado mediante a paga ou promessa da recompensa. Então, professor, o senhor está me dizendo que o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, eu preciso de uma pessoa que vai pagar e eu preciso de uma outra pessoa, professor, que vai receber para praticar. É isso? Exatamente isso. Professor, então eu preciso de duas pessoas? Exatamente isso, meu querido. Sabe o que isso significa? Que o homicídio mercenário, vem aqui para a tela, o homicídio mercenário, ele vai ser uma hipótese de crime que chama-se de concurso necessário. Ou crime, vou colocar aqui, ou plurissubjetivo. Como assim, professor? Porque eu preciso de mais de uma pessoa. Eu preciso de um mandante e eu preciso de um executor. Eu preciso de um mandante e eu preciso de um executor. Por isso que é um crime de concurso necessário. Eu preciso necessariamente de duas pessoas para que consume esse crime, esse homicídio mercenário. E eu vou te trazer mais um ponto importantíssimo que pode ser objeto de cobrança na sua prova. Ó, quando eu falo em homicídio mercenário, eu te pergunto, essa qualificadora, ela vai se aplicar ao mandante? Ela vai se aplicar ao mandante ou ao executor? Hein? O que você acha? Você acha que essa qualificadora vai se aplicar ao mandante? Não, professor, acho que vai se aplicar ao executor. Não, professor, acho que vai se aplicar aos dois. O que você acha? Os tribunais superiores entendem que a qualificadora do homicídio mercenário aplica-se apenas ao mandante. Acho que eu não vou escrever aqui não, porque já eu vou botar outro slide. Deixa eu só corrigir aqui o local aqui dessa escrita, tá? Um minutinho, por favor. Vem aqui, ó. Aplica-se ao mandante não, perdão, ao executor, tá? Aplica-se ao executor. Aplica-se apenas ao executor. Certo, senhores? É uma decisão dos tribunais superiores, é uma jurisprudência firmada já, certo? Que a qualificadora de mediante paga ou promessa de recompensa aplica-se apenas ao executor. O mandante não vai receber essa qualificadora, tá? Ah, professor, mas no texto legal tem mediante paga. Eu até entendo essa confusão que existe acerca da expressão utilizada pelo Código Penal, pelo legislador, certo? Mas a jurisprudência pacificou o entendimento de que é apenas o executor, não o mandante, certo? Muita atenção a esse detalhe. Então eu tenho que no inciso 1 diz que o homicídio ele vai ser qualificado se ele for pago
mediante paga, se ele for cometido, perdão, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Motivo torpe, senhores, é aquele motivo vil, abjeto, é aquele motivo repugnante, é aquilo que é desprezível, que causa repulsa, certo? O pai que mata o filho para ficar com a herança é o exemplo clássico, tá? A mãe, a pessoa, né? O agente que mata o colega de trabalho para ficar com cargo. Você percebe que é vil, que é abjeto, que é desprezível, repugnante esse motivo. Esse é o motivo torpe, tá bom? Vamos aqui para frente, ó. O STF no julgamento da ADO 26 e do MI 473 em junho de 2019, considerou que o que, ó, a discriminação homotransfóbica, olha só que interessante, a discriminação homotransfóbica representa, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe, certo? O que o STF disse aqui? Ele disse assim, ó, quando um crime, um homicídio, for motivado por discriminação homotransfóbica, esse sim vai ser considerado um motivo torpe. Então, por óbvio, vai ser homicídio qualificado na hipótese de homicídio doloso, certo? A discriminação homotransfóbica para o STF é dos modos da torpeza, é um dos modos da torpeza. Tá? A discriminação homotransfóbica seria também repugnante, seria um motivo torpe e daria aso aí a qualificadora do motivo torpe, certo? Show de bola, muito interessante. Vamos para frente. Por motivo fútil. Quando nós falamos de motivo fútil é muito interessante porque a ausência de motivo por vezes é considerada motivo fútil e na verdade não o é. Eu vou pontuar isso aqui para você, ó, ausência de motivo não é fútil. Não é fútil. Um homicídio que é praticado sem motivo, ele não pode ser considerado fútil, porque não teve motivo. Eu não posso dizer que ele não teve motivo, ó, não posso dizer que não teve motivo e dizer ao mesmo tempo que esse motivo é fútil. Que motivo é fútil se não teve motivo, certo? Então a futilidade, a ausência de motivo não pode ser considerada futilidade, tá bom? Não pode ser considerada futilidade. Vamos aqui para frente. Tá aqui a jurisprudência do STJ aqui, falando exatamente isso que eu acabei de pontuar para você, ó, não admite que a ausência de motivo seja considerado motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado. E eu vou te trazer também mais um ponto interessante, que a futilidade ela precisa ser direta, ela precisa ser imediata. Como assim, professor? Vou colocar isso para você. A futilidade ela precisa ser imediata. Olha só que interessante. Precisa ser imediata. Como assim, professor? Vamos imaginar a seguinte situação. Agente A e agente B, o agente A e o agente B estão jogando baralho numa mesa de bar, por exemplo. Jogando baralho numa mesa de bar. O agente A está ganhando e começa a provocar o agente B. O agente B irritado, o agente B está irritado e vai brigar com o agente A, certo? Durante a briga, eles dois trocando socos, o agente A desfere um golpe muito forte no agente B. E irritado por conta do golpe, o agente B revida e mata o agente A. Observe a situação. A futilidade por si só não causou homicídio, ela causou a briga. E a briga causou homicídio. Nesse caso, eu pergunto a vocês, esse homicídio é fútil ou não? Pode ser qualificado pelo motivo fútil ou não? Não pode, tá, senhores? Não pode porque a futilidade ela não foi imediata. Eu preciso que a futilidade seja imediata. Vamos agora a outro exemplo. O agente A e o agente B estão jogando sinuca não, estão jogando baralho ali na mesa de bar. E o agente A provoca o agente B. O agente B, irritado por causa de uma provocação por conta de um jogo, saca o revólver e efetua disparos contra o agente A, o matando. Nesse caso, a futilidade foi imediata.
O homicídio, ele derivou diretamente da futilidade. Nesse caso, o homicídio vai ser qualificado pelo motivo fútil, certo, senhores? Muito bem, estamos entendidos nessa situação? Vamos para frente, né? Vamos para frente. Ó, aqui no inciso 3, nós temos, senhores, nós temos no inciso 3, uma qualificadora de ordem, as qualificadoras de ordem objetiva, ó. Emprego de veneno, eu vou colocar até de outra cor aqui, para que você entenda que ela é uma qualificadora de ordem objetiva. Todas essas que nós falamos aqui são subjetivas, tá? Nós vamos falar agora de qualificadoras de ordem objetiva, ó. Aqui, ó. Com emprego de veneno. E aqui eu quero trazer para você que veneno pode ser qualquer substância. Não necessariamente tem que ser o chumbinho, né? A estricnina, tem que ser um veneno propriamente dito, não, um pesticida, não. Pode ser qualquer substância. O açúcar para um diabético é sim veneno, certo? Ali um crustáceo para quem é alérgico e tem uma alergia a um nível elevado, pode sim ser considerado veneno, certo? Agora um ponto interessante, esse veneno, ele precisa ser, senhores, ó, dissimulado. Ele precisa ser dissimulado. Como assim, professor? O que significa ele precisa ser dissimulado? Ele precisa ser escondido, ele precisa estar latente ali. Porque se eu anuncio que a pessoa vai tomar veneno e eu forço essa pessoa a beber veneno, porque ninguém vai beber veneno de graça, certo? Eu forço essa pessoa, eu não vou qualificar pelo emprego de veneno, eu vou qualificar pelo meio cruel, certo? É cruel a pessoa tomar algo sabendo que vai morrer. É crueldade, eu vou qualificar pela crueldade e não mais pelo emprego de veneno, certo? Eu sei que o emprego de veneno pode ser qualquer substância, certo? Não necessariamente um veneno propriamente dito, eu vou colocar aqui para você, porque essa degravação vai ser disponibilizada, tá? Ó, qualquer substância, e mais ela precisa ser dissimulada, tá? Precisa ser dissimulada, certo? A pessoa não pode saber que está tomando veneno, tá bom? Ó, emprego de fogo, explosivo, asfixia, que eu já falei para você, que é quando a pessoa liga a constrição do pescoço, ou então qualquer um meio de sufocação indireta também pode ser aplicado, certo? A asfixia. Tortura, e aqui é interessante porque o dolo do agente precisa ser matar. Como assim, professor? Existe lá na lei de tortura a tortura qualificada pela morte. A tortura qualificada pela morte, certo? Que é quando o agente tem a intenção de torturar e acaba causando a morte a título de culpa. Como assim, professor? É uma espécie de crime préter-doloso. O agente ele tem dolo na conduta e tem culpa no resultado. Ele tem dolo na conduta e tem culpa no resultado, certo? Ou dolo no antecedente e culpa no consequente, como as pessoas costumam falar sem problema, certo? Aqui no homicídio não. No homicídio qualificado pela tortura, o agente tem a intenção de matar. A tortura vai ser apenas um meio para a execução desse homicídio. Vocês conseguem enxergar isso? O agente A já queria matar o agente B. Só que como ele tinha muita raiva do agente B, ele falou assim, não, vou torturar ele até ele morrer, certo? Homicídio qualificado pela tortura. Agora outra situação, o agente A não queria matar o agente B. O agente A não queria matar o agente B, ele queria só torturar. Só que ele torturou tanto que acabou matando. Então ele teve dolo na tortura e culpa no homicídio. Nesse caso, vai ser tortura qualificada pela morte e não homicídio qualificado pela tortura. Tudo vai depender do dolo do agente, tá? Eu vou colocar aqui para você. O ânimos do agente, ânimos necandi, que é a intenção de matar, certo? A intenção de matar. Aqui, ó, a tortura vai ser um meio para a morte, certo? A tortura vai ser um meio para a morte. Ele já quer matar, repito, o agente tem a intenção de matar a todo instante. Ele vai praticar tortura como um meio para a morte, certo? Por favor, muito cuidado para não confundir com a tortura qualificada pela morte, tá bom? Esse aqui é a morte qualificada pela tortura. Muito cuidado para não confundir com a tortura qualificada pela morte, certo? Show de bola, vamos para frente.
ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, certo? Cruel ou de que possa resultar perigo comum. Vamos aqui para o inciso 4, diz assim, ó, a traição, a emboscada, ou mediante dissimulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Muito cuidado aqui, porque a traição, senhores, é considerado por parte da doutrina, e uma parte que parece ser majoritária, que a traição é uma qualificadora de ordem subjetiva, certo? É uma qualificadora de ordem subjetiva. Eu acredito que a sua banca de concurso não vá se meter num engodo desse, certo? Porque a doutrina é bem dividida em relação à traição ser qualificadora subjetiva ou objetiva. Parece ser majoritário o entendimento de que a traição seria uma qualificadora subjetiva, sabe? Subjetiva. Indo além, tem uma doutrina que diz que a traição seria um crime próprio, porque ela exige uma especial relação de confiança entre os agentes, certo? Mas, repito, eu acredito que isso não vai ser cobrado aí no seu certame, que a sua banca vai fugir aí dessa polêmica. Tá bom? Vamos aqui para frente. Para assegurar a execução, ocultação, a impunidade, ó, assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Essas qualificadoras, senhores, são as chamadas de qualificadoras por conexão. Qualificadoras por conexão. Conexão, certo? Aqui nós temos aqui, para assegurar a execução, seria a conexão teleológica, e as outras, para assegurar a ocultação, a impunidade, a vantagem de outro crime, seriam as conexões consequenciais. Olha só, consequenciais, certo? Nós teríamos uma conexão teleológica, que é para assegurar a execução, e uma conexão consequencial, que é para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Como assim, professor? Ó, o agente A quer sequestrar o agente B. Só que para sequestrar o agente B, ele precisa matar o seu segurança. Então, em relação ao segurança, nós não vamos falar em conjunção, tá? Em relação ao segurança, ele vai responder por homicídio qualificado pela execução, porque ele vai executar outro crime, certo? Para assegurar a execução de outro crime. Vamos imaginar outra situação: o agente A estuprou uma pessoa e descobriu que o agente B viu ele estuprando. Então, para garantir a impunidade desse crime, ele vai lá e mata o agente B, certo? Para ocultar a prova lá, a vulga queima de arquivo, né? A famigerada queima de arquivo. Ele vai lá, mata o agente B. Ele está matando para assegurar a impunidade de outro crime, certo? Nós estamos falando em uma qualificadora por conexão consequencial. Tranquilo, senhores? É muito tranquilo, é maravilhoso, é muito bom de se ouvir. Pena reclusão de 12 a 30 anos são modalidades qualificadas de homicídio, certo? E aqui nós temos aqui o feminicídio, que vai ser objeto da nossa próxima aula. Eu vou ficando por aqui, até mais.